bem-vindos a mais uma palestra do Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Hoje abordaremos o tema Feminismo na Igreja. Mas, para que a gente possa abordar um tema como esse, nós precisamos entender o que é o feminismo. Então eu fiz um breve resumo para introduzirmos o tema. O feminismo, ele teve início no século XVIII, mais especificamente em 1790, durante a Revolução Francesa. E foi o período do Iluminismo, sob a influência do Iluminismo. E depois, no século XIX, esse movimento ganhou mais força com a Revolução Industrial nos Estados Unidos. E aí com o surgimento também das sufragistas. Daí decorre a primeira onda. O que foi essa primeira onda do feminismo? Era uma busca de direito igual para a mulher. Direitos iguais entre homens e mulheres. Essa foi a primeira reivindicação desse movimento. Então elas queriam direitos políticos e sociais, que envolviam direito à educação, ao voto, trabalho fora de casa e ao divórcio. Já depois, nos anos 60, 80, surge a segunda onda, que são os direitos, aliás, os direitos já haviam sido conquistados. Aqueles primeiros da primeira onda já haviam sido conquistados por lei. Só que agora elas queriam mais algumas coisas, mais alguns direitos. E aí inicia-se uma revolução cultural. Começam a haver reflexões sobre o que é ser uma mulher. E dentro dessa segunda onda surge a liberdade sexual, os contraceptivos, o aborto, direito ao aborto, reivindicações. Começa a haver uma rejeição à maternidade, surge o divórcio, ideologia de gênero no seu início, propagandas contra o casamento, linguagem neutra também no início e principalmente contra a submissão feminina. Depois disso, passado um tempo, lá pelos idos de 1980, surge a terceira onda. Aí já começa a subdivisão. Novamente, o conceito de feminilidade, o que é ser mulher. De novo, com mais força ainda, o aborto. Aí começam as divisões: feminismo negro, feminismo LGBT, QIA+, teoria queer. Queer significa, assim, rusticamente falando, aberrações. Discussões de normalidade. Aí houve, assim, muitas dessas feministas defendiam estupradores, pedófilos, o direito ao incesto, né? Bestialidade, que é o sexo com animais, gêneros fluidos, fluido que circula entre homem, mulher, entre um gênero e outro. Não binário, aquele agênero, que não se considera nenhum nem outro, eles se dizem fora da caixinha. Vem um feminismo interseccional, todo fragmentado. Então ali eles vão ter defesas da raça, classe, gênero, deficiência física. Novamente a linguagem neutra, só que com muito mais força. Luta contra o patriarcado. Eles dizem que por causa do patriarcado a mulher é subjugada. E depois vem uma quarta onda, que inicia-se em 2010, com a era digital. Aí nesta onda vem as redes sociais e como a rede social interfere em relacionamentos, no consumo e no trabalho. E aí nós vamos ter, dentro dessas ondas,
alguns nomes se destacaram. Eu selecionei muitos nomes. Eu vou passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Na primeira onda, o mentor da Revolução Sexual foi o Marquês de Sade. Quem lembra da palavra sadismo vem deste homem, Marquês de Sade. Mary Wollstonecraft. Ela nasceu em 1759 e ela lutava pelos direitos da mulher, pela educação e igualdade no casamento. Mas um pouquinho antes dessa primeira onda, também nós tivemos Cristina de Pisano. Ela veio falar sobre feminismo no século XV. Ela já dizia, bem antes da primeira onda, que o cérebro não tem sexo. E ela escreveu o livro A Cidade das Damas, ou Cidade das Mulheres. Depois, nascido em 1647, François Polon de Labarre. Ele é um filósofo feminista cartesiano. E ele falava sobre a igualdade entre os dois sexos também. E aí vem uma mulher que nasceu em 1748, chamada Olympe de Gouges. Esta aqui, ela participou ativamente da Revolução Francesa. E ela foi aguerrida nessa revolução. Só que quando chegaram os direitos revolucionários, as mulheres foram esquecidas. E ela fez a Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadãs, em contrapartida ao que tinha sido conquistado, que era a Declaração dos Homens, dos Direitos dos Homens e Cidadãos. Aí ela fez isso e, por incrível que pareça, foi morta na guilhotina por Robespierre. E ela, já naquela época, ela queria divórcio, fim da escravidão e direitos das mulheres. Depois, ainda nessa primeira onda, temos Charles Fourier, que ele foi o primeiro a falar sobre feminismo. Emily Davison, ela foi atropelada pela carruagem do rei da Inglaterra. Ela correndo queria colocar um adesivo na carruagem, alguma coisa na carruagem, e acabou sendo atropelada. E ela foi considerada a primeira, digamos assim, uma Marte. Não a primeira porque a de Gaulle já havia sido guilhotinada. Mas foi uma Marte do movimento feminista lá na Inglaterra. Não sei se eu vou falar direito, essa aqui é Sojourner Truth. Ela é uma ex-escrava e ela discursou sobre a diferença entre mulheres brancas e negras. E ela foi a precursora do movimento negro. Temos também Mary Stopes, que ela nasceu na Escócia em 1880, e ela era contra o aborto e a favor da contracepção. Ela era uma eugenista também. E temos Flora Tristan, que ela é uma franco-peruana, que nasceu em 1803, e ela lutava pelo movimento trabalhista, pelo direito das mulheres trabalharem fora. Tem Clara Zetkin, em 1857, ela era professora, jornalista e uma política marxista alemã. Temos Alexandra Kollontai, que em 1872 ela nasceu, e ela era uma líder revolucionária russa marxista. Nós vamos perceber que o feminismo, ele é um braço do marxismo e do socialismo. Mas não é um braço qualquer, é o braço direito. É um braço com muito valor para o marxismo. E ao longo do que nós vamos falar hoje, vocês vão entender. Então ela queria uma nova mulher e uma nova moral sexual. E aqui terminamos a nossa primeira onda. Vamos para a segunda. Lá em dos anos 60 a 80 do século 20. Kate Millett, ela era contra o patriarcado. Angela Davis, lá nos Estados Unidos, ela foi a participante dos Panteras, que era um movimento do Partido Comunista
que era contra o racismo e, no caso dela, era um movimento de mulheres negras. Dentro desse movimento negro também temos Bell Hooks. Aí vem também Robin Morgan, também dos Estados Unidos. É uma feminista radical. Depois vamos verificar o que é o radical. Movimento das Mulheres Americanas. Temos aqui no Brasil a Berta Lutz, que ela é filha de Adolfo Lutz. Ela é uma feminista, bióloga, educadora, diplomata, política, e ela lutou aqui no Brasil principalmente pelo direito ao voto. Temos um homem, Jacques Derrida, que ele nasceu na Argélia. Ele era a favor da desconstrução e decomposição da escrita. Temos Margaret Sanger, que ela foi uma abortista. Ela tinha ódio, ela era uma racista. Ela tinha ódio de negros e uma eugenista, tinha ódio de deficientes. E aí ela fundou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos. E foi justamente no bairro do Brooklyn, onde havia o maior número de negros e pobres. Então, intencionalmente, essa clínica foi instalada lá. Temos também Shulamit Firestone. Ela é uma canadense-americana, que ela também era feminista radical, e ela queria as crianças sexualizadas. Alguma semelhança com o que vemos hoje? Então temos também Paul Preciado, que também é conhecida como Beatriz Preciado. É um transgênero espanhol. Ele lutava pela identidade de gênero, pela teoria queer, né, as aberrações. Falava também sobre pornografia. E ele dizia uma frase assim: ser trans é cruzar uma fronteira política. Ele queria mudar a sociedade através da política. Temos Esther Vilar, que é uma feminista argentina-alemã, e ela escreveu o livro O Homem Domado. Temos também Beth Friedan, nos Estados Unidos, e ela escreve A Mística Feminina, a Mulher no Trabalho e o Desapego dos Filhos. Essa Beth Friedan, ela era uma mulher muito triste. Ela não gostava de ser dona de casa. Ela odiava aquilo. E ela passou aquele sentimento dela para um movimento. Ela julgou que todas as mulheres sentiam aquilo que ela sentia. Ela passou toda a vida dela lutando por algo que ela achava que as mulheres passavam, mas que na realidade eram problemas pessoais dela. Agora partimos para Monique Wittig, que é uma feminista lésbica e que também tentava destruir a linguagem. Michel Foucault foi um grande influenciador do movimento feminista. Ele dizia que poder e conhecimento poderiam ser utilizados como controle social através das instituições. Semelhanças? Pois é. Simone de Beauvoir, que eles dizem que é a papisa do movimento feminista. Ela dizia: ninguém nasce mulher, torna-se. Que o sexo, ele é diferente do gênero. Ser homem ou mulher consiste em aprendizagem. E ela também estimulava a liberdade sexual e a pedofilia. Quem era amante dela era o Sartre, um filósofo. Andrea Dworkin, nos Estados Unidos. Essa Andrea Dworkin, ela fazia críticas à pornografia. Ela dizia que a mulher virava um objeto nessa atividade. E realmente é, né? Ela condenava o estupro, a violência contra a mulher, porém tem um detalhe: ela odiava os homens. Então aqui nós vemos nessa luta
de tirar a autoridade do homem, desmasculinizar o homem. Temos Sartre, ligado a Simone de Beauvoir, né? Eles eram amantes, e Sartre conta a história que a Simone de Beauvoir foi demitida como professora porque ela pegava suas alunas e introduzia as meninas sexualmente e as dava para Sartre. Ela abusava das meninas como lésbica e Sartre também. Era algo assim terrível. E veio à tona e ela foi demitida. Temos também nessa segunda onda Carol Raniche, também nos Estados Unidos. Ela é jornalista e feminista radical. Valérie Solanas, também nos Estados Unidos. É uma escritora lésbica que também odiava os homens. Agora nós vamos partir para a terceira onda. E nessa terceira onda eu selecionei algumas pessoas. Eu vou começar por uma brasileira. Ela é uma socióloga brasileira que, assim como Simone de Beauvoir, fala que não existe mulher. É a Berenice Bento. Temos também uma bem jovenzinha, com 30 anos, a Isa Pena. Ela é advogada, militante LGBTQIA+, difícil, né, falar tudo isso, porque vão aumentando as siglas. E ela é deputada estadual pelo PSOL, desde 2010. Também nessa terceira onda surge Judith Butler. Ela defende a ideologia de gênero, ela defende o não binário, o incesto, que as crianças são neutras, nascem neutras, e que o sexo é uma construção social. Ela veio para o Brasil há pouco tempo. Foi bem polêmica a visita dela aqui no Brasil. Temos Linda Gordon, que é uma historiadora feminista, que a intenção dela todo o tempo foi a destruição da família. T. Grace Atkinson. Ela é dos Estados Unidos e o prefixo T significa pequena, pequenina. Ela é do feminismo, que diz que o feminismo é a teoria e o lesbianismo é a prática. Olha o que ela diz. Feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. Então aqui você já percebe a intenção do feminismo. Temos também brasileiras Branca Moreira Alves, Jaqueline Pitangui, são escritoras. Djamila Ribeiro, que é uma feminista negra daqui da cidade de Santos. E temos também, dentro dessa terceira onda, agora eu vou falar sobre vertentes, tá? Vocês tiveram uma ideia, essa Branca Moreira Alves, essa Jaqueline, esses últimos nomes, já entram nessa quarta onda, já na era digital, de influências. Então, essas brasileiras últimas que eu falei, se enquadram nessa onda que está até os dias de hoje. E a tendência está crescendo, né? Então, vamos para as vertentes do feminismo. Nós temos o feminismo liberal, que é a busca das igualdades dentro do capitalismo. As mulheres, mas essa busca é pelos meios de reforma política. Temos o feminismo radical, que é contra os papéis sociais, contra o casamento, e ela não aceita homens dentro desse feminismo. Eles dizem que é uma opressão por causa do gênero, então eles não gostam de homens. Tem o feminismo marxista, o capitalismo precisa de mudanças, tem que ter o maior Estado. Temos o feminismo negro, que é contra o racismo, dizem que as mulheres negras são diferentes das brancas, que não pode ter o mesmo feminismo para as duas. Temos o intersexual, que esse é pós-moderno,
que aí é bem fatiadinho. Classes, raça, orientação sexual, deficiência física, o ecofeminismo, o transfeminismo, não binário, aí vai dividindo. Temos o feminismo cultural, perigoso, mais perigoso, aí envolve escritores, congressistas, políticos para as leis, filmes, teatros, escolas, universidades, várias áreas culturais, música, onde a influência vai sendo implantada e aquilo vai entrando gota a gota. Quando você menos percebe, todo o seu pensamento, sem você querer achar que é seu, você começa a falar e a fazer. E aí, em contrapartida, temos o antifeminismo. Aí esse antifeminismo é uma crítica ao feminismo, onde ele diz que o feminismo destrói o conceito de família e tenta destruir a religião. E nesse antifeminismo eles buscam levantar provas de que as mulheres não são sempre oprimidas, mas que muitas vezes elas são protegidas, que alguns direitos que eles julgam necessários, na verdade, era uma proteção e não uma opressão. Então, vejamos aqui. Dentro desse antifeminismo, nós temos Christina Hoff Sommers, que ela faz sérias críticas lá nos Estados Unidos ao feminismo. Temos Chesterton, que nasceu na Inglaterra, já é falecido. E uma das frases que ele diz: quando um homem deixa de acreditar em Deus e não passa a acreditar em nada, ele passa a acreditar em qualquer coisa. Nós vamos entender o que Chesterton fala quando a gente perceber o que é o não binário, o agênero, onde as pessoas estão deixando de acreditar em Deus, mas não acreditam em outra coisa. Aí acaba sendo tudo. É meio complicado, assim como o não binário é complicado. Temos Sócrates Nolasco, que ele nasceu na República Dominicana, também falecido. Ele escreveu livros como O Apagão da Masculinidade e De Tarzan a Homer Simpson, como vê o declínio da masculinidade. Ele descreve nesse livro o declínio da masculinidade. E uma bem conhecida ultimamente, a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo. Ela é uma crítica ferraz e tem um livro escrito a respeito do feminismo, onde ela mostra várias contradições do feminismo. Um dos discursos feministas é: não existe mulher, é uma construção social, a mulher é o sexo oprimido, não existem diferenças naturais entre homens e mulheres, a não ser os órgãos íntimos, o Estado deve usurpar o papel da família na educação dos filhos. Esse aqui é um dos discursos dele. Agora, finalmente, vamos entrar no nosso assunto, que é o feminismo na igreja. Como nós sabemos, a nossa sociedade, a igreja, ela é composta de pessoas que vivem nessa sociedade. Então, quando você tem o feminismo adentrando no social, vai entrar na igreja invariavelmente. Porque a igreja é composta de pessoas. Então, o que acontece? O feminismo dentro da igreja, a gravidade é que ele está tentando anular a veracidade da Bíblia. Várias e várias coisas estão acontecendo e nós vamos perceber ao longo do que vai ser dito agora que é por causa disso. Então vamos lá. No livro de Wayne Grudem, Confrontando o Feminismo Evangélico, ele fala: o que é a mulher idônea? Ela auxilia
corresponde, é igual e adequada ao homem. E Deus quer uma esposa debaixo da missão do marido. E quer um marido que ame a sua esposa, sem dureza e com dedicação. Quando, nesse livro, o Wayne Grudem descreve isso, ele fala do mistério que é isso. Adão e Eva, lá no Éden, representavam Cristo e a igreja. Então, essa relação, ela não varia com a cultura. Ela não é reversível. Então, vamos lá. O feminismo, quando ele entrou na igreja, ele entrou com uma carinha muito bonitinha. Não, as mulheres estão oprimidas, elas precisam ter direitos iguais, nós podemos fazer tudo, nós precisamos disso. E o feminismo entrou de uma forma tão suave, defendendo causas reais e dignas de defesa mesmo, como violência doméstica, estupros, as mazelas da vida. Só que o feminismo entra colocando mulheres contra homens, sendo que esses problemas não são específicos da igreja, nem da relação mulher-homem. São frutos do pecado. E o pecado envolve homens e mulheres. Na violência doméstica tem sido falado só do homem contra a mulher. Só que em inúmeros casos de violência da mulher contra o homem, quando a mulher chega na delegacia, a delegacia vai em defesa da mulher sem saber o que aconteceu. Então vocês vejam que o feminismo ele vem para decompor essa relação. E essa distorção, ela ocorre como aconteceu no Éden. O homem, ele abdicou da sua liderança quando o pecado entrou. E a mulher assumiu um papel que não era dela. Deus havia falado que não era para tocar no fruto, não comer do fruto. A ordem foi dada para ele. Ele tinha a liderança de cuidar daquele jardim, de preservar. A mulher era a sua auxiliadora. Ele tinha a precedência. Então, na igreja, está sendo assim. Quando o feminismo evangélico entra, aí você tem as mulheres pegando um papel que não é delas e deixando vazio o espaço que era delas. Então vocês vejam que a mulher que era para ser auxiliadora, agora ela tenta usurpar um local, um lugar, uma liderança que foi reservada para o homem, e o homem, assim como no Éden, está deixando, por comodidade muitas vezes, a mulher assumir um papel que não é dela. Não significa que homens e mulheres não sejam capazes de inverter os papéis. Não é uma questão de eu posso e eu não posso. Uma mulher, ela pode sim fazer alguma coisa do homem. Ela tem condição. O homem, quando a sua mulher vai operar ou vai fazer alguma coisa fora de casa, ele pode sim cuidar do bebê, cuidar de uma criança, fazer uma comida. Os papéis, eles podem sim ocorrer, mas é o ideal? Não foi por maldade, não foi por opressão, como dizem as feministas, que Deus determinou isso, mas para que a família vivesse bem, para o bem do homem e da mulher. Mas o feminismo, ele entra na igreja querendo reverter isso, querendo fazer com que a mulher pense que ela não pode porque não deixam. Não é isso. Então, vocês vejam só. Qual é a função? Vamos entender um pouquinho os papéis. A função primária do homem é prover mulher e filho.
E a função primária da mulher é cuidar do lar e dos filhos. Não significa que eles não possam se ajudar. Então, a proteção cabe ao homem e a mulher ajudar. Aí nós vamos ver quando a família é destruída. Olha o feminismo aí querendo o divórcio. O divórcio não é bom. Elas colocam o divórcio como um direito, mas ele não é bom. E você vê isso quando a família é destruída e quantos homens ficam jogados pela rua? Quantas mulheres deprimidas, tristes, com uma sobrecarga de trabalho, jornada dupla, né? Trabalho fora, trabalho com criança. Então, não é bom isso. Então, a liderança não se baseia em dons e capacidades. Mas, quando essa ordem descrita por Deus acontece, existe paz. Paz. Então, na igreja também deve ter ordem. Vocês vejam só, vamos falar sobre pastorado feminino. Deus restringiu, de acordo com a Bíblia, o ministério pela autoridade do homem, pastores e presbíteros, para homens. Tá? Mas existem inúmeros outros ministérios onde mulheres se encaixam. A liderança foi dada para pastores e presbíteros homens. Novamente você volta para o Éden. Haviam inúmeras árvores, inúmeras frutas, uma gama enorme de opções. E só uma que não. Mas a mulher enganada foi justamente naquela que não era para ela comer. Mas tinha tantas outras coisas. Por que insistir em algo que a palavra de Deus está falando? Não é difícil entender. Não é. Mas o feminismo ele vem para envenenar a mente. E a mulher quer justamente aquilo. E eu conheço casos de mulheres que não querem, mas porque tem um ministério, elas foram obrigadas pela liderança a serem consagradas pastoras. Mesmo elas entendendo que não era para elas aquele papel, elas foram obrigadas para manter o seu ministério. Algumas delas largaram tudo e estão vivendo desse ministério. Elas foram obrigadas a acatar aquela imposição dos pastores. Então nós estamos vendo lá o Wayne Grudem, ele fala sobre igualitários, que são os feministas evangélicos, e complementaristas, que são aqueles que entendem que homem e mulher não são eles são diferentes, mas iguais em valor, porém com diferentes papéis, um completando o outro, por isso complementaristas. E os igualitários, que homem e mulher tem que ser igual em tudo, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E não é isso que a Bíblia fala. Mas os igualitários, ou os feministas evangélicos, aí que está, que entra na nossa conversa aqui. O seminário apologético é justamente para denunciar as heresias. E quando um movimento feminista e que se diz evangélico quer alterar a Bíblia para se conformar com as suas ideias, isto é heresia. Não tem outra palavra. Porque Deus fala uma coisa, aí vem uma insistência em alterar as coisas. Já temos Bíblia com linguagem neutra. Temos várias situações estão sendo criadas para que aquilo que eles creem
seja validado pela Bíblia. Já que a Bíblia não concorda com o que eles pensam, vamos transformar a Bíblia. Temos outras religiões que já fizeram isso antes. Não é novidade. É uma heresia. Então vamos lá. Os homens têm uma maior disposição ao ensino e governo, uma maior inclinação à análise lógica e racional. Então isso protege a doutrina dessa forma. E eles têm um desejo de proteger a pureza doutrinal dentro da igreja. As mulheres têm outras características. Elas têm uma maior inclinação aos relacionamentos, ao cuidado com as pessoas, para criar unidade, para que cuidar da comunidade. Então a mulher sempre foi mais relacional. Tanto que lá no Éden, a serpente, o diabo, né? Através da serpente, ele foi em quem? Foi na mulher. A mulher, ela é afável. A mulher, ela é gentil. Ela não é de escorraçar, isso é pra lá. Não, ela foi na conversa. Tanto que foi ela que foi enganada. Adão não foi enganado. Porque Adão sabia que não podia fazer. E mesmo assim comeu. Por isso que fala lá, Eva foi enganada pela serpente, não Adão. Porque a Eva foi enganada, Adão sabia que não podia. Então Adão, ele deixou de lado a responsabilidade, a sua liderança e ouviu que a sua esposa lhe aconselhou, come. Então você veja que o erro foi ali, onde um usurpou o papel do outro. Então vamos lá. Com essa inclinação do feminino, da mulher, algumas coisas estão entrando na igreja. Com o pastorado feminino, a mulher, ela é muito gentil e agora muitas igrejas estão aceitando, está entrando o homossexualismo. E está entrando de uma forma, Deus ama o pecador, ama e muito. Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Mas Deus odeia o pecado. Então não é só o homossexualismo que tem que ser, a prática que tem que ser falada que é pecado. O ladrão tem que deixar de ser ladrão. A prostituta tem que deixar de vender seu corpo. Não, o pecado tem que ser combatido. E a prática homossexual, de acordo com o que está na Bíblia, também tem que ser combatida. Você deixe o seu pecado. Então, agora existem leis para defender que se aceite a pessoa com a prática do seu pecado. Então, esse liberalismo, quando o feminismo evangélico adentrou com o pastorado, começou pelo pastorado feminino, ele abriu a brecha para outros erros doutrinários, como a consagração de homossexuais. Pessoas que deliberadamente não deixam as suas práticas para servir a Deus. Eles querem alterar a Bíblia para que eles sejam aceitos. E dessa forma, o liberalismo foi abrindo essas brechas. Quando a gente tem uma pedra muito grande, com uma pequenina rachadura, e põe uma cunha, um objeto pontudo, e bate, a pedra toda racha. E isso é o que tem ocorrido na igreja. A igreja tem sido contaminada pelo liberalismo. E começou por uma coisa tão... direitos das mulheres, nós precisamos ter mais visibilidade, nós trabalhamos tanto quanto os homens, isso, aquilo. Vocês poderiam estar sendo uma bênção nos papéis que Deus determinou.
mas largam. Assim como o primeiro feminismo, as mulheres largavam seus lares. Muitas delas deixavam seus filhos em casa abandonados e iam trabalhar fora cuidando dos filhos dos outros. E tem até um pastor chamado Rodrigo Mocelin, onde ele descreveu o relato de uma mulher que ela era faxineira, uma empregada doméstica fora, cuidando dos filhos dos outros. E para ela trabalhar fora, ela gastava com uma babá para cuidar do filho dela, gastava com um dinheiro para condução para levar o menino na escola, e ela ficava com uma coisa tão pequena de salário. Por que isso? É um engano. E o diabo ele tem enganado. E esse engano entrou nas igrejas. Esse liberalismo está fazendo com que as pessoas aceitem coisas que a Bíblia sempre foi contra. Então, vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, não há mulheres ensinando publicamente ao povo de Deus congregado. Aí muitas feministas evangélicas falam de Débora. Ai, mas Débora era juíza sobre os homens. Não. Débora era uma juíza comum. Dentro da igreja, quem ensinava naquela época, na congregação, eram os sacerdotes. Ela era uma juíza comum, como um emprego. Ela julgava o povo nas suas coisas comuns. E não dentro de uma igreja. Então, esse liberalismo teológico que entrou na igreja, ele está confrontando a veracidade da Bíblia, está alterando a Bíblia e começou com o pastorado feminino. E agora já tem consagração de homossexuais que não largaram suas práticas. Tem a Bíblia com linguagem neutra e várias coisas. Abriu a brecha. Várias coisas vão entrando. Já temos políticas onde você não pode, onde eles dizem que a homofobia é igual ao racismo e dá prisão, é passível de prisão. Então vocês estão vendo que o feminismo ele abriu essa brecha para que fizessem leis onde a igreja está sendo perseguida por falar verdades bíblicas. Então nós temos a perseguição à igreja. No Canadá, então, é terrível. Um pai foi preso porque se recusou a chamar sua filha de homem, ou com uma linguagem neutra. Ele chamava a filha como ela era uma menina. Ele viu nascer, sabia que era, ele foi preso. Porque se recusou a chamar a menina como ela queria. É a chamada não binário. Eles não se entendem nem como homem, nem como mulher e querem a linguagem neutra. Tem um caso absurdo na Escócia, onde, alunos de 4 anos poderão escolher gênero sem consentimento dos pais. Então, as crianças, primeiro, você vai numa escola, as crianças de 4 anos já estão sendo ensinadas a serem o contrário do que elas são. E aí, ela vai dizer assim, se é uma menina, eu sou um menino. Pronto, você já pode operar para mudar de sexo. Por que estão atacando as nossas crianças? Porque se atacar pequenininha, ela vai crescer deformada. E quando, há uns anos atrás, quando surgiu a polêmica do kit gay, da cura gay, os psicólogos foram proibidos de tratar aquele momento da criança ou do jovem onde ele estava inseguro quanto à sua sexualidade.
onde colocá-lo, se ele é menino, para colocá-lo como menino, se é uma menina, colocá-la como uma menina. Eles foram proibidos. Então, os psicólogos proibidos de tratar psicologicamente algum desvio momentâneo do jovem. Mas aqui, na Escócia, com 4 aninhos, a criança já pode operar. É uma ação demoníaca. E logo, logo, isso também vai estar entrando nas igrejas. Porque já foi aberta uma brecha supostamente muito aceitável de igualdade das mulheres com os homens, de direitos iguais, defesas de animais. Porque o feminismo ele se mostra bonitinho. Existe um feminismo midiático, onde tem defesa de animal, defesa da ecologia, defesas lindas contra violências. Tem que ser contra o pecado. Então, eu falo para vocês, o feminismo é nefasto. O feminismo é um veneno. Eu tinha muito mais coisas para falar para vocês, mas o tempo não permite. Mas eu vou terminar aqui com uma série de coisas do porquê o feminismo entrou na igreja. O movimento feminista treina pessoas para atuarem dentro das igrejas. Existem infiltrados para confundir os cristãos. Então, dentro disso, temos católicos pelo direito de decidir, defendendo o aborto. Temos passeatas de evangélicas pelo direito do aborto. E tudo isso recebe financiamento externo. Segundo lugar, as mulheres estão aceitando o feminismo midiático, como eu falei agora, onde defendem causas legítimas, só que não mostram o fundamento, como foi lido no começo. Pessoas que têm problemas pessoais buscam sentido nessas defesas. E aí começam a se dizer feministas, mas não são na realidade. Estão apenas crendo nesse mediatismo, nessa propaganda. Terceiro, pastores despreparados, com pouca instrução bíblica. Existe agora a teologia do coach, né? Eles não conhecem as escrituras, negam a veracidade da Bíblia, negam a soberania de Deus e não sabem combater erros doutrinários, porque não tem profundidade. Quarto motivo, pessoas que vão para a igreja pelos motivos errados. Então elas não querem saber da Bíblia, não aceitam, e aí começam a aceitar teologia de prosperidade, humanismo, hedonismo, que é a busca do prazer próprio, e essas teologias coach. Quinto, existem pastores que conhecem muito bem a Bíblia, mas que não têm conhecimento dessas ideologias modernas, dessas coisas que estão se introduzindo na sociedade. Ficam só dentro das igrejas e esquecem de olhar para o mundo, e as coisas estão acontecendo dentro, às vezes, da própria casa com os filhos e eles não percebem. E quando vê, está dentro da igreja. Então não dá para ser feminista e ser cristão. Sexto, pastores acomodados e acovardados. Aqueles que não querem confrontos. Tem medo das mulheres. Então vem aquelas mulheres feministas enganadas como Eva, vem com seu feminismo midiático e começa a fazer exigências dentro da igreja. Então os pastores, com medo daquele confronto, acabam aceitando. E vem o sétimo motivo do porquê entra na igreja. Pais omissos. Não evangelizam seus filhos dentro de casa. Não observam a doutrinação que seus filhos estão sofrendo fora. Nas escolas, nas universidades. Entra uma menina evangélica, bonitinha, sempre foi bem, aí sai cabelo cortado em diagonal, toda tatuada, cheia de piercing, se dizendo não binária. Eu não sou nada. Isso nós temos visto dentro das nossas igrejas. Então, povo de Deus, esse é um alerta. Que Deus tenha misericórdia de nós, que abra os nossos olhos e nos faça ir para estudar a Bíblia, degustar e verificar a veracidade
que existe no que tantos anos foi colocado como verdadeiro e agora estão duvidando? Vocês não suspeitam disso? O diabo está atacando a família, a sociedade, a igreja. Vamos nos prevenir com conhecimento. Meu povo pereceu por falta de conhecimento. A Bíblia já vai lá, estuda. Então é esse o alerta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde dessas ideologias nefastas, diabólicas.